A paz a todos, bom dia, um dia abençoado, um domingo abençoado, glória a Deus, todos bem? Aleluia! Saúde a todos com a paz de Deus, a paz do Senhor. E vamos começar orando nessa manhã de EBD, que Deus falará conosco com certeza, mais um dia de ensinamento da parte do Senhor, né? Quanto mais o conhecimento cresce, a fé também aumenta, né? E glória a Deus por isso. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Jesus, por esse dia. Obrigada, Deus, pelo dom da vida, Senhor. Obrigada, Pai, pelo fôlego da vida que o Senhor tem dado a cada um de nós. A todos aqueles que conseguiram levantar, Senhor, estarem aqui, a todos que também estão a caminho, Deus. Te agradecemos, Pai, pelo seu cuidado, pelo seu grande amor, pelas suas misericórdias que já se renovaram nesta manhã, Pai. Obrigada, Jesus, pelo cuidado com cada parentela, com cada família, e que o dia de hoje, meu Deus, essa manhã venha ser repleta do teu amor, repleta do teu poder neste local, Pai. Que não venham ser palavras minhas, que não venham ser palavras de outras pessoas, mas que venham ser palavras que vêm do seu coração, palavras do próprio Deus, em nome de Jesus, Senhor. Guia-nos, Espírito Santo, guia-nos, Senhor. Guia-me, Pai, para que a sua verdade seja ensinada da forma que o Senhor quer, Pai. Que a sua vontade seja feita, porque ela é boa, perfeita e agradável, Deus. O Senhor tem livre acesso sobre este local. O Senhor tem livre acesso, meu Deus. Abra os ouvidos para ouvir a tua voz. Assim como disse Jesus, aqueles que têm ouvidos, ouça. E assim seja neste local. Em nome de Jesus, te agradecemos, porque grande tu és em nossas vidas. Amém. Amém. Hoje o tema da nossa lição é: as epístolas instruem e formam os cristãos. As epístolas, né? Aqui nós estamos falando de algumas epístolas paulinas. E as epístolas, se nós formos ver na tradução da palavra epístola, ela também está relacionada como se fossem cartas. Muitas pessoas tratam epístolas como cartas. Naquela época, imaginem, né? Logo ali que depois de Cristo, ali nos anos iniciais, o povo ali, muita gente tinha muita dúvida, estava começando a seguir o Cristo, que muitos ainda eram judeus, então estava numa situação em que tinha muita dúvida, muitas questões relacionadas a como viver, como seguir Jesus, quem é o cristianismo. Então, Paulo, né, que foi um dos grandes autores que encaminharam essas epístolas, essas cartas para as pessoas, ele sempre estava ali instruindo. Então, a epístola, ela tem esse foco. A epístola, quando a gente vê as epístolas de Paulo, as epístolas dos capítulos da Bíblia, a gente vê Romanos, vê Efésios, são epístolas, são cartas que eram enviadas com qual função, com qual funcionalidade? De instruir o povo, instruir grupos, instruir pessoas, mas instruir sobre a fé cristã. Então, esse é o propósito, a instrução para a formação do cristão, é esclarecer o cristianismo, esclarecer a fé cristã. E como era esclarecido? Por meio dessas cartas que chamamos aqui de epístolas. Então, agora, contextualizando, ficando melhor para visualizar, como as epístolas paulinas nos instruem. Está muito baixo? Estava muito baixo? Agora. Está muito alto ainda. Está melhor agora? Melhor baixar, então, gente, um pouquinho. Tá. Oi? Está muito alto ainda. Abaixa um pouco, por favor. Oi? Foi? Abaixa mais ou tá bom? Tá bom. Ok. Então, continua. Mas todo mundo conseguiu ouvir tudo que eu disse até aqui, gente? Ou se perdeu algo? Não, tudo bem. Se não, eu repeti algumas partes. Como as epístolas paulinas nos instruem. Bom, vamos começar. Todos estão com a revista? Todo mundo conseguiu pegar? Tá. Então, vou começar lendo aqui o primeiro ponto. Instruções salvíficas. Porque, como eu disse, eram instruções com base de fé cristã. Tinha essa função de formar o cristão, formar a fé cristã. Era um povo, era um grupo que estava ali muito desnorteado, ainda não se sabia como agir, como viver. Eles ainda estavam engatinhando na fé, muitos.
Então, Paulo, ele estava ali admoestando, instruindo aquelas pessoas por meio dessas cartas. Então, essas cartas, elas vinham com algumas instruções. Quais instruções eram essas? Instruções salvíficas, instruções a respeito de Cristo, sobre as últimas coisas, ou seja, sobre os últimos anos aqui. Então, vou começar aqui pelas instruções salvíficas. Nesse grupo, enfatizamos os aspectos da doutrina da salvação. Aos romanos, destaca-se que o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Cristo nos libertou do pecado mediante seu sacrifício remidor. Dessa forma, pela fé em Cristo, somos declarados justos. Romanos 3, do 23 ao 25. Aos Gálatas, Paulo assevera que ninguém é justificado pelas obras da lei, que está em Gálatas 2,16, e que somente a fé em Cristo nos liberta do jugo do pecado, Gálatas 5,1. Prestem bastante atenção no que a gente está lendo, porque logo em seguida eu vou frisar alguns pontos. Em 1 Coríntios, ressalta-se a mensagem do Cristo crucificado, 1 Coríntios 1, 23, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, que está lá em 1 Coríntios 15, do 3 ao 4. Em 2 Coríntios, frisa-se o ministério da reconciliação, 2 Coríntios 5, 18, em que Cristo levou os nossos pecados e nos reconciliou com Deus. Um ponto aqui que eu queria deixar como pergunta para vocês é que na quinta linha diz assim: aos Gálatas, Paulo assevera que ninguém é justificado pelas obras da lei e que somente a fé em Cristo nos liberta do jugo do pecado. E aí logo mais ele sempre vai falando da fé, porque em todos os momentos em que a gente vê na Bíblia, quando Jesus estava fazendo milagres, ele sempre falava no final: a sua fé te salvou. Então, a fé, ela é, como diz lá em João, em 1 João diz, a fé é a vitória que vence o mundo. Então, é pela fé que nós somos salvos. E aqui está descrito isso, Paulo assevera que ninguém é justificado pelas obras da lei, ou seja, eu sou justificado pela minha fé. Deus me torna justa, porque eu sou pecadora, mas eu sou justificada por Deus pela fé que tenho nele. E aí eu pergunto, então isso é um mérito meu? Já que eu tenho a fé? Então como assim, se aqui está escrito que é a fé? Pela fé. Se eu tenho fé e não é mérito meu? Mas a fé está em mim. Está em mim ou não está em mim a fé? É um meio de se achegar a Cristo, a nossa irmã Eliane falou. De fato, é o meio de me achegar a Cristo, é a minha fé. Como se fosse uma ponte, mas essa fé, ela mora em mim, correto? E quem criou essa fé? Fui eu que produzi dentro de mim? Exatamente, não fui eu que produzi dentro de mim. Essa fé vem do Senhor, ela é dom de Deus. Então não tem como eu ter mérito nisso. Porque muitas vezes a gente vive um cristianismo de que, fulano é muito bom, meu Deus do céu, fulano é abençoado. E a gente leva todo o mérito para aquele fulano, sendo que na verdade não é dele, não vem dele. Então por que ele que está sendo elogiado? Se ele é o resultado da obra de Deus na vida dele. Então muitas vezes a gente fala, não, realmente, a fé não é minha, vem de Deus. Mas será que o nosso comportamento, será que a raiz do nosso coração mostra de verdade isso? Será que quando a gente está aí andando no dia a dia, a gente tem essa facilidade de reconhecer a obra de Deus nas nossas vidas? Porque a fé, ela é uma obra de Deus. Vamos lá em Efésios, livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Novamente, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Olha como a fé é importante. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie.
Então, até aquilo que achamos que temos, na verdade não temos, recebemos. E recebemos do Senhor. Os- Fala, mas está em aposto, está entre vírgulas. Ah, tá, perdão. Responde aí, gente. Perdão. Eu vou ficar quieta, não vou falando. Eu ia responder, mas... Então, continuando exatamente sobre a importância da fé, quando a gente entende que a base do cristianismo é a fé em Cristo e a fé, ela é a vitória que vence o mundo, Cristo venceu o mundo e também podemos vencer pela fé, tudo isso recebemos no reino dos céus, é espiritual. As coisas espirituais só se discernem espiritualmente, nunca vai ser por esforço humano, porque se for pelo esforço humano, eu não vou conseguir nem alcançar a fé, porque ela vem do Senhor, ela vem pelo ouvir a voz de Deus, como diz a palavra e como eu falei aqui no início. Vocês lembram da parte que eu disse? Quanto mais o conhecimento, né, da parte de Deus é acrescentado, a nossa fé é aumentada, porque é de Deus. E aquilo que vem da boca do nosso Senhor para nós, alimenta o nosso espírito e aumenta a nossa fé. Então, essa fé que faz morada em mim e em você, ela vem do nosso Deus. É a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus, a fé, ela é aumentada. E aí, continuando. Instruções a respeito de Cristo. Nesse enfoque, o destaque são os aspectos da doutrina de Cristo. Aos Efésios, o tema é Cristo como cabeça e a igreja o seu corpo. Está em Efésios 1, 22, 23. Nesse sentido, a igreja foi eleita em Cristo, Efésios 1:4, e redimida em Cristo, Efésios 1:7, para a glória de Cristo, Efésios 1:12. Aos Filipenses, a mensagem enfatiza que o viver é Cristo. Ele é o segredo da verdadeira alegria e o modelo de vida para o salvo. Aos Colossenses, Paulo sublinha que a vossa vida está escondida com Cristo. A igreja está unida em Cristo, morta e ressuscitada com Cristo. Em suma, Cristo é a suficiência para todo cristão. E aí agora eu queria que todos abrissem lá em Tito. Tito, capítulo 2. Versículo 11. Foi. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata. Ela nos ensina. Justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Só focando agora no 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aqui nós estamos falando sobre salvação. A salvação, né, quando, nem falando no sentido espiritual, fulano foi salvo de um acidente de carro, fulano foi salvo no mar, estava se afogando e o salva-vidas foi lá e salvou a vida dele, resgatou ele da morte. Salvação é o nosso resgate da morte.
Então, nós fomos salvos por Cristo. Mas como assim nós fomos salvos por Cristo? Significa que nós estávamos na morte para sermos salvos, certo? E de fato, isso é o fato. E é o fato diário da nossa existência. A natureza humana, ela é pecaminosa. E a palavra de Deus fala, o salário do pecado é a morte. Então, se nós vivemos uma vida apenas pelo pecado, vivemos apenas pelas nossas próprias paixões, apenas pelos nossos próprios desejos, já é o suficiente para vivermos na morte. E é uma morte eterna. E essa morte é a morte que Deus quer nos resgatar. Como assim o Deus Santo se relaciona com nós que somos totalmente imperfeitos? Nunca veio essa dúvida? Nós totalmente imperfeitos, condenados, miseráveis, cheios de pecado, imundos. Ainda assim nós conseguimos nos relacionar com Deus que é santo. Existe um abismo entre Deus e nós quando apenas vivemos do pecado, porque Deus é santidade e nós não somos santos. Então, de fato, existe um abismo. Mas como eu consigo me achegar a esse Deus que é santo com tanto pecado que há em mim? E aí Deus, Ele nos ama. E mesmo sabendo das nossas condições miseráveis, das nossas condições de tanto pecado, ainda assim Ele nos ama a ponto de enviar Seu Filho para morrer em nosso lugar e nós podermos ter acesso e reconciliação com Ele. Então, o Deus que é santo, que é o Criador da minha vida, o Criador da sua vida, esse é o próprio Deus que também é Pai. É o nosso Deus Criador e é o nosso Deus Pai. E esse Deus, Ele quer se relacionar comigo e com você. Então, sim, nosso Deus, Ele é santo. Mas Ele proveu algo para que nós pudéssemos nos achegar a Deus. Porque, de fato, existe um abismo muito grande entre a gente e Deus, quando não se existe Jesus na história. Cristo, Ele é o único caminho que nos condiciona e nos leva a Deus. Ele é o único caminho. O pecado, ele gera morte. Como é que a morte vai estar junto com a vida? Deus, Ele é vida eterna, não tem como. Existe um abismo entre eu e Deus quando não se tem Jesus. Jesus Cristo, Ele é o caminho que me leva à vida. Ele é o único caminho que me leva até Deus. Então, de fato, Cristo, Ele veio como provisão de Deus por nos amar e nos resgatar da morte para a vida. E hoje nós somos purificados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. O nosso pecado é purificado. A ira de Deus sobre o nosso pecado não respingou na gente, foi todo sobre Jesus, para que hoje nós pudéssemos ter novamente um relacionamento com Deus, assim como era Adão e Eva. E aí, por que eu estou falando tanto disso? Porque isso entra em instruções salvíficas, como a gente acabou de ver aqui. É sobre salvação. Paulo, naquela época, ele estava enviando cartas para falar da salvação. Aquele povo talvez não entendesse a natureza pecaminosa deles. Talvez eles até se achassem bonzinhos. Pasmem, isso é uma realidade atual ainda. Eu estou falando aqui de muitos anos, muitos anos, o início da caminhada cristã. É muito fácil de entender que eles deveriam realmente ter muitas dificuldades, mas e hoje em dia? Com tanto acesso ao Evangelho, por que tantas pessoas passam tanto tempo na igreja e ainda assim não entendem os fundamentos da fé? Porque ainda assim ainda tem uma visão errada do que é o Evangelho. Isso é real. Existem pessoas que ainda não conhecem e não entendem que a sua natureza é pecaminosa. Por quê, Vitória? Ah, não, todo mundo sabe que peca sim, que todo mundo peca, a gente vê, todo mundo peca, todo mundo está sujeito a pecar. Então, por que você confia tanto no seu coração? Porque eu confio tanto no meu coração. Quando eu confio em mim, eu já estou deixando de confiar em Deus, porque eu sou falha, mas Deus não. O fato de eu não querer me depender do meu Senhor já é uma condição para o pecado. Porque Adão e Eva, qual foi o princípio para eles pecarem? Qual foi o princípio? Qual foi o primeiro passo para a gente entender, quando a gente lê a Bíblia e fala assim, eles pecaram. Como é que foi isso? Eles desobedeceram ao Senhor. Então, o primeiro passo para pecar não é, fulano fez isso, fez aquilo, não é o que fez e o que não fez. É o contexto.
Havia uma ordem de Deus e eles desobedeceram ao Senhor. Viver pela fé é viver pela obediência a Cristo. Viver pela fé é saber o que Deus quer e assim viver conforme Ele quer. Viver pela fé é conhecer o seu Criador, saber o que Ele quer de você. Cada um aqui tem um propósito totalmente diferente do outro. Somos seres únicos, todo mundo aqui tem uma realidade totalmente diferente. E com isso, cada um tem um propósito totalmente diferente. E precisamos saber o que Deus quer de nós. O que Deus quer de mim na minha escola, na minha faculdade, no meu emprego. Se eu não tenho essa preocupação em saber o que Deus quer de mim, o que eu estou vivendo para o Senhor, o que eu estou oferecendo a Deus pelo meu coração, será mesmo que eu tenho fé em Cristo? Será mesmo que eu vivo para um Redentor? Será mesmo que eu vivo para o Deus da minha vida? Ou eu mesma sou o meu próprio Deus? Viver em desobediência é muito fácil, basta confiar em si mesmo. Instruções sobre as últimas coisas. Ponto 3. Esses ensinos enfatizam os aspectos da vinda de Jesus. Em 1 Tessalonicenses, Paulo ensina que no retorno de Cristo, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, sendo necessário para esperar o Senhor, conservar irrepreensível o espírito, a alma e o corpo. Em 2 Tessalonicenses, o apóstolo esclarece que, após o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor se iniciará com a manifestação do anticristo. Enquanto o salvo aguarda a volta de Cristo, deve orar para que o evangelho tenha livre curso e vigiar para não viver desordenadamente. As duas epístolas alertam a respeito da necessidade de preparar-se para a vinda do Senhor. Instruções pastorais e pessoais. As epístolas particulares abrangem instruções de natureza prática. Dentre outros temas, em 1 Timóteo, Paulo orienta o combate às heresias por meio da sã doutrina. Em vista disso, o líder deve ser apto para ensinar. Em 2 Timóteo, ratifica-se que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade, a fim de produzir arrependimento nos que resistem. Em Tito, o pastor deve contrapor os falsos ensinos. Mas tudo isso só é possível pelo conhecimento da palavra. Não tem como eu conseguir repreender um irmão na fé. Não tem como eu aconselhar alguém por parte de Deus se eu não conhecer o meu próprio Deus. Não tem como eu fazer nada disso se eu não conhecer a palavra da vida. Por isso a necessidade de que a fé cristã, ela une o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus está totalmente pautado na nossa fé que temos a Ele. Em Filemão, a mensagem enfatiza o perdão. O transgressor arrependido deve ser recebido, mais do que servo, como o irmão amado. Está vendo que todo momento aqui é instrução? Instrução disso, instrução daquilo. Haja dessa forma, essa não é a conduta certa, você deve agir dessa forma. É uma conduta cristã. São ensinamentos, são instruções de como se viveu o evangelho, que Paulo aqui dava. Não só Paulo, né? Outros autores também. Estavam sempre ali instruindo em amor, ensinando a palavra de Cristo, em como se comportar. O Evangelho, ele tem uma importância extrema de como a gente se comporta. E isso é muito, vou falar de algo aqui muito natural do nosso dia a dia. E aí eu vou fazendo algumas perguntas, aí vocês vão vendo aí, vocês vão pensando, né? É uma pergunta retórica mesmo, de só pensar. Comecem a refletir aí. Quantas vezes vocês, nem quantas vezes, vocês têm o hábito de pensar muito durante o dia, assim? Pensar, ficar pensando. Quando eu falo pensar, às vezes até de sentar. Ué, Vitória, você não está fazendo nada? Não, estou pensando. Várias vezes. No momento, eu estou morando numa república, porque eu estou fazendo faculdade no Fundão, então tenho que morar numa república lá perto, porque o trajeto é bem cansativo e longo. Então, eu tenho morado lá. E eu moro com algumas meninas, né? E aí, já tem um tempo isso, eu estava deitada na cama e eu fiquei um tempão lá, pensando. Eu vou pensando e falando com Deus, pensando e falando com Deus. Aí a menina entrou e falou assim, ué, você está fazendo o quê? Não, eu só estou pensando aqui. Aí ela, é bom pensar. Mas será que a gente tem esse hábito de pensar? Na correria do dia a dia é muito difícil. Nem sempre a gente tem um tempo, nem sempre a gente tem esse privilégio de pensar, de parar para pensar. Mas então, a gente pensa enquanto a gente faz as coisas?
Será que a gente tem pensado nas coisas que a gente tem recebido? Porque, olha, a gente tem celular, a gente tem televisão, a gente tem muita coisa de informação aí, de acesso. Quantas informações chegam à nossa mente em todo instante? E a gente vai entrando na nossa mente, a gente vai guardando, recebendo. Será que a gente tem filtrado essas informações? Às vezes é estresse no trabalho, é estresse na faculdade, às vezes as pessoas te tratam mal e você já vai se estressando, se estressando, se estressando. E aí chega no momento que você já está estressado com os outros. Será que a gente tem parado para se perceber? Olhar para si e falar, por que eu estou agindo assim? Isso é pensar. Se eu não penso em como eu ajo, eu não vou conseguir ter boas ações perante Cristo. Porque a própria palavra diz, examine-se o homem a si mesmo. Examinar necessita pensar. Se eu não penso em mim, em como eu ajo, em como eu estou me comportando e por que eu estou me comportando, vai virar uma bola de neve dentro de mim. A nossa mente é o nosso mundo. Se eu não controlo o que está aqui dentro, daqui a pouco eu vou estar vomitando nos outros, vomitando palavras indecentes, vomitando desânimo, vomitando muita coisa ruim para o nosso próximo, ao invés de espalhar vida. Por que eu estou falando isso? Porque todas essas informações que chegam a todo instante a nós podem ser externas ou internas. Pode vir do meu coração. E olha, só o coração já é o suficiente para me deixar muito, muito nervosa, ansiosa, preocupada. Nem precisa eu ir ali fora. Só ficar no quarto um tempinho pensando, eu já fico toda atribulada já. Só comigo mesmo eu já fico atribulada. Então eu preciso de Cristo, porque é Ele quem vai me lavar, é Ele quem vai me purificar. Então não adianta apenas pensar, preciso elevar o pensamento a Deus, porque é Ele quem vai tratar o meu coração, é Ele quem vai me dar a resposta. Ele é a resposta para a gente. Então é muito importante a gente criar esse hábito. Não sei aqui quem tem já esse hábito de ficar pensando, mas às vezes a gente fica nervoso durante a semana, estressado. Aí fala, nossa, mas eu estou estressado porque aquela menina lá, porque ela é muito chata, fulano também é muito difícil, meu Deus do céu. E aí quando a gente não pensa, a gente nem sabe a raiz das coisas. A gente não entende a raiz do problema. Às vezes não é nada, às vezes o culpado é você e você está culpando o outro. É um problema muito sério. A falta de pensar é um problema gigante. Precisamos parar para pensar. Pensar por que a gente faz, por que a gente age daquela forma, por que a gente está pensando naquilo, por que fazemos em todo instante. Isso precisa ser um exercício diário. Para mim isso é um treino diário. Porque, meu Deus do céu, às vezes eu estou parada, meu Pai do céu, eu preciso do seu resgate, porque eu comigo mesmo já fico com um monte de coisa na minha cabeça que eu fico, caraca, eu tenho que desacelerar. A minha mente fica rodopiando em todo instante. Eu penso nisso, penso naquilo, aí cria ansiedade, aí preocupada, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu preciso do Senhor para acalmar o meu coração e para me direcionar. Pensar é muito importante. Pensar por que fazemos, para quem fazemos. Quer falar, pastor? Em Filipenses 4 diz isso. Pensai, tudo que é amável, é exatamente isso. Se a gente não pensar, a gente não vai nem filtrar aquilo que vem do Senhor e aquilo que vem da gente. Isso é um problema grande porque a gente passa a viver de uma forma sem direção. Porque quando eu elevo os meus pensamentos a Deus, eu quero saber o que Deus quer para mim. Eu quero buscar nele. Às vezes você ora em pensamento, ou vai orar no quarto ali, né? Mas é necessário a gente, mesmo que não dê tempo de parar, enquanto faz as coisas, pensar. E não pensar apenas em mim, mas pensar no que Deus quer para mim. Porque é um exercício diário. Só de ir na rua, pegar um transporte, a gente vê o quantas pessoas não pensam por aí. A gente vê tanta gente agindo de formas desrespeitosas, batendo no outro. É porque falta parar um pouquinho para pensar. Dar um tempinho para si mesmo. É o que Deus falou para a gente. Quantas vezes você vai irar? É possível da gente se irar. Mas Deus fala, irai-vos, mas não pequeis. É facinho de eu irar.
pode acontecer uma coisa, eu posso ficar irada. E aí eu vou dar espaço para eu irar naquele momento e agir? Não, deixa eu dar um tempinho só. É igual me estressei com fulana. Vou conversar agora com a fulana e eu estressadíssima? Não vai dar certo. Eu vou esperar um pouquinho, aí vai dar tempo de eu pensar. Vai ficar, não, ela agiu daquela forma porque eu fiz isso porque eu pensei naquilo. Eu acho que eu estou errada, ela também está. E a gente pensa, entende tudo que precisa fazer de forma mais clara, mais lúcida, pelo Espírito, não pela gente. Exatamente. Exatamente. Amém. É isso. Meu Deus, deixa eu correr aqui. Pensar um pouquinho aqui. Aqui, ó. Vamos para o ponto 3, que eu acho que acredito que toda essa linha que a gente está fazendo vai ser mais cabível para esse momento. O ponto 3. Vamos lá para o ponto 3. As epístolas continuam a falar. A doutrina da justificação. A doutrina da justificação ensina que o pecador é justificado, absolvido da punição do pecado, unicamente pela fé na graça divina. Significa dizer que as obras humanas não podem salvar. Nossa declaração de fé, professa crer na restauração do homem por meio do arrependimento e da fé, no novo nascimento pela graça de Deus mediante a fé, e na justificação pela fé no sacrifício de Cristo. Essa é uma doutrina fundamental da fé cristã. E é o que já falamos lá no início, né? Somos justificados pela fé. E por isso que eu quis já vir para esse ponto, porque une. Somos justificados por Cristo, pelo sangue dele em nós. Ele nos purificou de todo o pecado. Então é sempre a obra de Deus na nossa vida. Viver o cristianismo é o quanto de Cristo em mim. O quanto de Cristo tem sido em mim. De fato. Na realidade, na verdade ali. Durante o meu dia, a minha rotina, a minha conduta, a forma que eu me comporto, a forma como eu reajo às situações, não como eu ajo, a forma como eu reajo. Alguém te dá um tapão, do nada, alguém te dá um tapão, alguém vai lá e te bate, te trata com desrespeito. Como tem sido a minha reação frente aos problemas do dia a dia, que são muitos. Só pegar um transporte público aí que a gente já citou alguns aqui. Nem precisa ir muito longe. Dentro da família também, temperamentos diferentes, gênios diferentes, um pensa de uma forma, outro pensa de outra. É fácil se estressar, mas reagimos pelo amor de Deus. Precisamos reagir pelo amor de Deus em nossas vidas. O amor dele que transforma. É pelo amor que veio a salvação. Tanto amou o mundo que enviou o seu Filho unigênito. Jesus fez coisas que a obrigação não seria capaz de fazer. Tudo que Jesus fez foi pelo amor. Então é pelo próprio amor que eu sou capaz de reagir diferente. E como assim? Existem vários amores aí pelo mundo, né? A gente vê no Facebook, tem um amor de pai com filho. A gente vê numa rede social, tem um amor de namorado. Aí tem um amor de casamento. Que amor é esse? É o amor do nosso próprio Deus. É o amor verdadeiro, porque Ele é o amor. E é apenas nele que aprendemos a amar. Um amor ágape, o amor que salva, o amor que muda o entendimento, muda a nossa visão, que nos dá paciência, que nos dá mansidão. É esse amor. E é pelo Espírito dele que nós somos capazes de fazer. E aí novamente volta aquilo que eu falei bem lá no início. A fé é nossa? Temos essa fé, mas recebemos essa fé. Não vem de mim, vem de Deus, para que ninguém se glorie. Por que para que ninguém se glorie, se vanglorie? É nítido. O ser humano ama se elogiar. O ser humano ama vanglória. Deixa claro aqui. A fé é dom de Deus para que ninguém se vanglorie. Ou seja, não é mérito seu.
Você é um bom cristão, mas isso não é um mérito seu. Você só é isso, você só chegou a esse ponto pela obra que Deus tem feito na sua vida e pela obra que Deus tem feito na minha vida. Então, ser cristão é viver à base da obra que Deus tem feito na minha vida até hoje. Vivo pelo que vivo, pela obra que Deus tem feito em mim, pela obra do Espírito dele na minha vida. Nunca vai ser pelo meu esforço. Eu nunca vou tentar, mas eu vou tentar mesmo ser mansa com a minha família, que é difícil. Eu vou tentar ser mansa porque eu vou dar um jeito. Quem quer consegue, não é? Não é bem assim, não. Porque pelos nossos próprios esforços nós estamos condenados à morte. É pelo Espírito de Deus. Apenas o Espírito de Deus consegue transformar e levar da morte para a vida. É pelo próprio Espírito. Viver o cristianismo não é viver pelo seu próprio esforço, porque senão seria mérito seu. E segundo, seria confiança no teu coração. Se eu preciso me esforçar para viver um cristianismo bom, me esforçar eu digo no sentido de me esforçar e encontrar forças em mim. É um problema muito grande, porque se eu encontro forças em mim, então eu confio apenas no meu coração. Mas quando eu entendo que eu confiar no meu coração e eu deixo a desconfiar em Deus, porque se eu confio em Deus, eu não vou confiar em mim, porque a realidade de Deus é bem diferente. A minha natureza é pecaminosa, mas a de Deus não, Ele é santo. Então quando eu passo a confiar em mim, eu nem dou mais atenção ao que Deus quer. Mas quando eu passo a confiar em Deus, eu entendo o que é viver a obediência. Eu entendo o que é viver a fé cristã. E essa fé cristã me faz viver o extraordinário de Deus na minha vida. Porque é a obra de Deus em mim. Continuando, a doutrina de santificação. A doutrina da santificação implica uma vida separada do pecado. Nossa declaração de fé ensina que, já salvo e justificado, o novo crente entra de imediato no processo de santificação. Porém, essa transformação vai sendo aperfeiçoada durante a jornada do cristão. Desse modo, o crente precisa ser santificado pelo Espírito. Não vai ser pela nossa própria força, mas pela força de Deus em nossas vidas. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Purificar-se tanto da carne como do espírito, pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. A doutrina da glorificação. A doutrina da glorificação é a última etapa de nossa salvação. Nesse processo, o pecador é salvo pela graça, justificado pela fé, santificado pelo Espírito e prossegue até a medida da estatura de Cristo. Quer dizer que ao final do processo da salvação, a glória perdida no Éden pelo primeiro Adão será restaurada. Trata-se de uma promessa da futura transformação de nosso corpo mortal em corpo glorioso, que se dará por ocasião da vinda do Senhor. Vivemos aqui à espera do noivo, estamos nos preparando e preparamos pelo poder de Deus em nós, pelo poder do Espírito de Deus em nós. E é por esse poder do Espírito que nós vamos sendo santificados dia após dia. E assim, como assim santificado? Sermos limpos. E como somos limpos? Jesus disse, lá em João 15, agora eu não vou lembrar o versículo, mas lá em João 15 Jesus fala, vós já estão limpos pela palavra que já estou dando a vocês. Então é a palavra de Deus que nos limpa. É a palavra de Deus que nos limpa. E é essa palavra que vai nos santificar. É sempre o poder de Deus em nós. O Evangelho é o poder de Deus na vida do homem. Então, João 15, 3. Lê aí, missionária Eliane, por favor. Vocês já estão limpos pela palavra que eles têm falado. Amém. E é isso. Pela palavra do Senhor nós somos limpos. Então, em meio a toda a correria do dia a dia, tão rápido que a gente nem sabe mais quando é segunda, quando é quinta, quando é sexta, nós somos limpos pela palavra do Senhor. Quando você já chega no final do dia e já está sobrecarregado, estressado e nem sabe mais por que está com aquele sentimento tal, por que está nervoso com isso, nem sabe mais o motivo, Deus, Ele continua limpando o seu coração. Pode ler. Não. Nada. Exato.
Exatamente isso. Vivemos pela fé, vivemos pela dependência do Senhor. Quando vivemos independentes, a chance de viver a desobediência é muito grande. E quando vivemos a desobediência, nós pecamos, assim como foi com Adão e Eva. E aí agora eu vou ler aqui a conclusão. As epístolas são livros divinamente inspirados e representam quase 80% do cânon do Novo Testamento. Lembra, né? Epístolas, as cartas dadas a esses grupos, a essas pessoas que estavam engateando na fé, querendo saber quem era Cristo e como viver para Cristo. O conjunto de doutrina dessas epístolas, revelada aos seus diversos autores, continua a instruir o povo de Deus, a formar o caráter do crente salvo em Jesus e a preparar a igreja para a vinda do Senhor. Oi? Alguém ia falar alguma coisa? E aí, amém. Vou abrir aqui vou pedir aqui para abrir em Romanos 5:8 para a gente fechar. Por favor, Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente nunca pode esquecer da nossa realidade, porque muitas vezes é muito fácil da gente ir vivendo o cristianismo e esquecendo dos valores cristãos, esquecendo do fundamento. Às vezes a gente vai começando a se achar bonzinho, porque eu sou cristão, eu sou bonzinho, porque eu faço coisas boas, e a gente passa a confundir. A gente não pode confundir. Essa é a nossa realidade. Deus nos amou quando ainda nós éramos pecadores, em outras traduções, inimigos. A gente não pode se esquecer da nossa essência, de onde a gente veio. Porque se a gente não entende a nossa identidade, a gente não vai entender o nosso Criador. Ou melhor, se a gente não entende o nosso Criador, a gente não vai entender a nossa identidade. E precisamos reconhecer as nossas condições pecaminosas. Nós somos pecadores, sim. Mas Cristo nos lavou com sangue, com sacrifício nós fomos perdoados. Cuide-se para que não caia. Não é tão fácil assim. Requer esforço, mas esse esforço vem do Espírito, para que consigamos viver o verdadeiro Evangelho, que não é pelo nosso esforço, mas pelo poder de Deus na minha vida. E isso é viver a dependência. Isso é pedir a Deus em todo instante. Eu preciso do Senhor, porque de fato o Evangelho é isso. É a dependência de Deus. Eu não consigo fazer isso, não dá para ser cristã assim. Claro que não dá para ser cristã. Porque não dá para você viver o cristianismo pelo seu coração, pela sua força, é pela força de Deus na sua vida. É pelo sobrenatural de Deus, é pelo poder dele na minha vida que eu consigo viver o cristianismo. Nunca vai ser pelo que eu acho que eu sei fazer. Porque o que eu consigo viver em Cristo, eu apenas vivo pelo poder dele em mim. Então isso é viver pela fé, é depender do poder dele na minha vida para me restaurar, me renovar e me santificar. Pelo poder dele em mim, não pela minha força. Sim. 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 Temos que depender. Sim. Deus. Amém. 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 É isso. A base do relacionamento é a confiança. É só a gente olhar de um casal, de um amigo. A gente precisa confiar no outro para viver um relacionamento. Então, se eu não vivo um relacionamento com Deus, como é que eu vou confiar nele? Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. É apenas o primeiro passo. É só se chegar a ele
que Ele vai se chegar a nós e vamos criar esse relacionamento, vamos chegar perto e o elo vai ser criado. Mas chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Agora terminei aqui. Quer orar, pastor, para terminar, por favor? Pastor Natanael. Nossa, estou suando. Foi uma bênção, não foi, gente? Muito bom, mas olha como é que vocês estão tão longe, não é? Ela falou que está nervosa, está suando, nem pareceu, né? Ó, é o poder. Vamos orar? Vamos ficar de pé, vamos orar? João é um menino abençoado, né? Porque ele já tem a vitória. A vitória está com ele, olha só. Tira isso da gravação. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai querido, diante da Tua presença, Senhor, te agradecemos, ó Pai, por essas palavras tão sabidas, Pai, que nos foi jogado em nós, foi lançado a nós, Pai. Então eu te peço que o Teu Espírito, Senhor, venha sobre nós, para que a gente possa degustar. E o que a Vitória falou aqui, parar para pensar, Senhor, pensar em mim, pensar nas minhas atitudes, pensar no que eu estou fazendo, é agradável ao Senhor, e que Teu Espírito possa sinalizar em nós o que estamos Te desagradando e o que estamos Te agradando, Pai, porque, Pai querido, não somos perfeitos, mas temos que buscar, Pai, essa perfeição em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo que foi aqui falado, muito obrigado, Te agradecemos e louvamos a Ti pela vida da Carla Vitória, Pai, que Tu possa, Senhor, continuar abençoando a ela, dando a ela essa sabedoria, Pai, de transmitir a Tua palavra. Continua conosco no culto desta manhã e que possamos, Pai, ainda mais se alegrar na presença do Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.